Então vamos lá. Uma outra dificuldade que pode ser apresentada, que você pode sentir, é a dificuldade de aguardar a região. E como que a gente precisa pensar isso? Na verdade, eu gosto bastante de trazer analogias que eu acredito que facilita na hora que a gente está no mercado conseguir lembrar do como que a gente tem que pensar. Então eu vou trazer para você uma analogia do bolo de chocolate e do bolo de pistache. Tudo que a gente precisa pensar no mercado envolve o conceito de oportunidade. O que é esse conceito de oportunidade? Se realmente aquele resultado é o que você está buscando, é o que você está esperando. Que não necessariamente aquele trade que você fez, ele se comporta da forma que você se sente confortável se expondo e não necessariamente ele traz os resultados que você gostaria por conta daquela operação. Então, o que a gente precisa pensar? Imagina que o seu bolo favorito é de chocolate e você tem alergia a pistache. Vamos pensar dessa forma. Se você chega na padaria e o padeiro diz para você: Oi, tudo bom? Acabou de sair um bolo de pistache aqui fresquinho, com cobertura. Você hesita em falar para esse padeiro que você não quer o bolo? A resposta é não. Por quê? Porque você tem alergia. Você não gosta de pistache, você vai se sentir mal. Porém, se no dia seguinte o mesmo padeiro vira para você e fala: Ó, saiu um bolo de chocolate fresquinho aqui, você vai hesitar em dizer não? A resposta é não. Provavelmente você vai aceitar. Por quê? Porque é o seu bolo favorito, é o bolo que você gosta. Então você vai se permitir comer aquele bolo. Quando a gente olha para o mercado, trazendo a mesma analogia, o que acontece? Quando você tem a sua região que você deveria entrar, ali tem o seu bolo de chocolate. Porque tem um stop que você fica confortável, tem uma perspectiva de operação que você fica confortável, você está mais protegido. Ali tem assertividade, tem risco-retorno, tem tudo o que favorece você a se aproximar do que você está buscando dentro da sua consistência. Você está se aproximando do trader que você quer ser. Agora, quando você adianta a sua entrada, a gente tem que levar em consideração também que você aumentou o seu stop, você diminuiu o seu alvo, você mexeu na assertividade daquela operação, porque tudo foi mudado. Então, entrar antes é como se você aceitasse comer o bolo de pistache que te dá alergia. Ele não favorece aquilo que você está buscando, principalmente no longo prazo. O que a gente precisa pensar? Quando você entra adiantado, a gente esquece de levar em consideração que mudou esse risco-retorno. Então, vamos supor que a sua compra certa seria na região dos 60. Só que você foi e comprou na região dos 63, porque começou a ter uma absorção ali e você antecipou essa entrada. Essa compra no 63, o que ela vai significar para você? Que se você tivesse entrado no 60 e o seu alvo fosse no 65, comprando no 63, o seu alvo continua no 65. Não adianta você achar agora e torcer para ele ir para o 68, porque são os mesmos 5 pontos que você buscaria. Quando você se propõe e quando você entra adiantado, você tem que ter a consciência de que você modificou o seu retorno e aumentou o seu risco. Só que existe um dado que vem junto com essa configuração de trade, que é a seguinte: quanto maior o risco e menor o retorno, ou seja, quanto mais você aceita estopar e menos você ganha, mais vezes você acerta. Então a gente tem uma relação oposta de assertividade com risco-retorno. Quanto maior o risco-retorno, ou seja, quanto mais você aceita perder, mais você acerta. Quanto menos você aceita perder, menos você ganha. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um risco-retorno, por exemplo, você quer ganhar, você vai ganhar 2 pontos para estopar 10,
você vai ganhar muitas vezes 2 pontos. Qual que é o problema disso? O problema é que, quando você pega poucos pontos, a sua assertividade aumenta, o que dá a sensação de que você acerta muitas vezes e que intensifica ainda mais você entrar fora da sua região. Por quê? Porque dá muito certo. Então, lembra sempre, ó, quanto mais você quer ganhar e menos você quer estopar, mais você erra. Por que o scalping dá muito certo? Porque geralmente a gente ganha 3 para estopar 6. Por que a conta do scalping fecha? Porque você ganha assertividade. Você vai ganhar 85, 90% das vezes. Agora, se você quer fazer risco-retorno, então você quer ter um stop curto para um ganho longo, você precisa ter consciência de que a assertividade dessa operação é baixa. Você tem que conhecer o seu operacional, você tem que conhecer o que apresenta ali para você, para que você saiba exatamente que tipo de resultado você pode esperar daquela operação. Porque muitas vezes, por exemplo, num risco-retorno muito alto, que a gente quer ganhar 5 para perder 1 no aspecto risco-retorno, então ganhar 4 para estopar 1, a gente tende a errar mais vezes. E se você não tem consciência de que os dados e a matemática te apresenta dessa forma, você não vai conseguir identificar a oportunidade. Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a perda, estar num operacional que você vai perder muito mais do que ganhar é estar muito próximo dos seus gatilhos. E lembra que a gente conversou? Esteja sempre um passo atrás, esteja sempre confortável no desconforto. É exatamente esse conceito. Então, quando você não espera chegar na região, você tem essa ansiedade. O que geralmente acontece? Quando o mercado está chegando próximo da sua região, ele dá uma travada. Essa travada gera em você o sentimento de desconfiança. Quando você tem esse sentimento de desconfiança, que é, acho que não vai chegar lá na minha região, já deu a entrada aqui. Não vai dar para fazer a compra no ponto que eu quero. Ele tá te sinalizando o quê? Olha numa linha temporal maior, olha os seus resultados de uma forma mais macro. Toda vez que você entrou antes, o mercado foi no seu ponto, o seu stop estava um pouco abaixo e você foi violinado, na maioria das vezes. Por isso acontecer, você não tem um dado de que a desconfiança para você está sinalizando que vai na região? Porque na maioria das vezes vai. O que você tem que se condicionar a fazer? Se condicione que, se seu ponto de compra é no 60 e você está desconfiado no 63, pendura no 60. Coloca a ordem lá na região dos 60. Se condicione a fazer escolhas e entrar em regiões que você vai favorecer os seus ganhos e não prejudicar os seus ganhos. Então, o que a gente precisa pensar? Você está no mercado para fazer dinheiro. Você não está no mercado para fazer operação. E essa é uma mudança que a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente fala, não, o foco no dinheiro prejudica, o foco no dinheiro não é legal. Quando eu começo a pensar que eu não posso perder, é aí que eu perco mesmo. Isso é verdade. Quando a gente começa a pensar no stop, a gente estopa mesmo. Mas por que isso acontece? Porque a gente esquece a técnica. A gente esquece o que a gente espera daquela operação e como que a gente tem que se portar. Muitas pessoas dizem, eu estou no mercado para liberdade. Mas o que vai trazer a liberdade dentro do mercado financeiro é o dinheiro que você vai conseguir tirar dele. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, aquela região que você está antecipando, ela está te dando uma operação ou ela está te dando a oportunidade de fazer dinheiro, de ganhar, de perder menos, de ganhar mais, de acertar mais vezes? Que configuração tem aquele ponto ali que você está entrando? Porque se você não para pensar, acontece o quê? Você simplesmente vai agir pelo impulso. Então, nossa, acho que não vai chegar lá. Você entra, você antecipa. E isso faz com que você passe um calor que algumas vezes você prejudica o seu ganho. E por que você vai prejudicar o seu ganho? Imagina que você tem uma tolerância de 10 pontos de exposição.
Então, seu tanque de combustível é de 10 pontos. Se você entra numa operação e você passa um calor de 5 pontos, ela volta 5 pontos. Você concorda comigo que desses 10, agora você só tem 5? Então, se você estava lá no zero, operação voltou 5 pontos, menos 5, sobrou só 5 da sua tolerância. Só que a gente precisa pensar que a operação vai voltar. Quando ela começa a voltar, ela chega no seu 0 a 0, os outros 5 pontos também foram consumidos. O que que acontece? Qual pensamento geralmente a gente tem? Eu já passei um calor, eu já não estou aguentando mais, eu prefiro zerar aqui. Então você fica naquele eterno passa um calor e não aproveita o ganho. Passa um calor e não aproveita o ganho. Porque a escolha que você fez, você não levou em consideração a exposição negativa que você ia ter naquele trade. E por não levar em consideração aquela exposição negativa, você prejudicou a sua permanência no ganho. É como se você voltou 5 para trás, chegou no 0 a 0, você entra na reserva. O carro entrou na reserva. Quanto geralmente que você vai aguentar? 1 ponto, 2 pontos no máximo. E aí você não sabe por que você ganha de migalha e perde de balde. É justamente por conta disso. Porque a escolha que você está fazendo, você não está parando para pensar que configuração traz aquilo para você, que oportunidade traz ali para você, que tipo de resultado você está se pegando, que tipo de resultado você vai conseguir ganhar ali. Se você não levar em consideração toda a configuração da operação, sendo exposição negativa, exposição positiva, potencial que ela tem de andar para frente, você acaba desconsiderando se o seu emocional tem recursos para poder lidar com aquele tipo de exposição. Porque não adianta você desejar fazer 15 pontos numa operação, sendo que você aguenta só 5. É isso que você precisa aprender, a trabalhar com a sua caixa de ferramenta, com o seu limite. Porque se você não leva isso em consideração, você vai se frustrar. Porque as suas operações geralmente vão te dar os 5 pontos e você não vai pegar. Vai te dar 5 pontos e você não vai pegar. Vai te dar 5 pontos e você não vai pegar. Por quê? Porque você está querendo fazer 15. Só que se você não começa nas migalhas, pega 5, depois mais 5, depois mais 5. Você nunca vai chegar a 15. São etapas que você precisa desenvolver. E quando você antecipa a sua região, quando você não entra no ponto que você deveria entrar, você não está prejudicando somente aquela sua operação. Você está prejudicando a sua operação seguinte. Porque às vezes você vai estopar maior do que você deveria estopar, porque aí você vai colocar o stop certo. Ou vai te frustrar porque você vai levar uma violinada e depois a operação vai para o alvo, porque ela iria mesmo, só que você teria que ter entrado no ponto certo. E tudo isso vai fazer o quê? Essa frustração, esse acúmulo de angústia prejudica o seu trade seguinte. Aí você faz um trade primeiro em que você está dentro do seu gerenciamento, que você respeita toda a sua disciplina, tá tudo certinho ali, mas por conta dessa configuração de antecipar o trade, você faz o quê? Você vai e prejudica o seu trade 2. Fala assim, poxa, parece que não tá indo. Acho que isso daqui não é para mim. E você começa a desconfiar daquela operação, você começa a desconfiar de que o mercado é para você, porque na verdade você que está fazendo escolhas para gerar dados de que, não, isso aqui não é para mim. Ao invés de você virar e falar assim, poxa, eu vou fazer o mercado ser para mim. Eu vou fazer escolhas que, a partir de hoje, tudo que eu fizer tem como objetivo atingir a minha consistência, de trazer para mim o dinheiro que eu estou buscando. Não tem problema você ir atrás de dinheiro no mercado. O problema é você fazer isso da forma errada. O problema é você estabelecer perspectivas e reflexões que a hora que você olha para o resultado, elas não trazem o resultado que você está buscando. E o ponto que você deve mexer é justamente esse. Avalie os resultados. Se você está tendo resultados que você quer, você está agindo da forma certa.
Agora, se você está tendo resultado que você não quer, você tem que mudar a forma que você está se portando. Você tem que mudar a forma que você está pensando. Porque muitas vezes parece fazer sentido. Só que não adianta no mercado simplesmente parecer que faz sentido. Você tem que ver o resultado. Se trouxe resultado, aquilo funciona para você. Se não trouxe resultado, não funciona para você. E não adianta a gente teimar. Porque se você teima, você só vai ficar frustrado, porque do mercado a gente nunca vai ganhar. Ele cede pra gente dinheiros, ele nos parabeniza, ele nos recompensa por falar assim: poxa, você está se respeitando, você está sendo uma pessoa disciplinada, você está sendo uma pessoa educada, uma pessoa que tem limite. Se você não for essa pessoa, ele não te recompensa. Pensa que mercado financeiro é uma empresa e você é funcionário dessa empresa. Essa empresa vai contratar os mais disciplinados, os mais pacientes e os que se respeitam mais. Se você não é educado, disciplinado e paciente, ele não vai te contratar. Você pode até enganar o seu chefe um tempo, só que depois você não consegue. Você não consegue enganar o mercado. Ou você muda efetivamente, ou ele vai te dispensar. Então, lembre sempre da perspectiva que você entra numa operação. Por que você adianta a entrada? Vamos pensar num outro exemplo. O que acontece? Quando você combina de sair com alguém e você chega primeiro no restaurante, você vê a pessoa estacionando o carro longe de você ou chegando, você não sai do restaurante e vai encontrar a pessoa. Você espera com que o seu amigo, sua parceira, seja lá quem for que você convidou, com que o seu convidado encontre você no restaurante na mesa, porque foi o local de encontro. Então, mercado financeiro é a mesma coisa. O que é a sua região? É o local que você vai se encontrar com o mercado. Você vai sair correndo do restaurante para ir lá ver seu amigo? Não, você não vai fazer isso. Você vai esperar na mesa com que ele chegue até você. O máximo que você faz é levantar para cumprimentar. Na mesa, naquele espaço, naquela região. Mercado é isso, tá? A região é o local com que você se encontra com o mercado, em que você vai encontrar com o seu convidado e ter um momento muito legal ali, muito divertido. Estabeleça essas analogias, vá pensando de uma forma que te favorece, que a partir daí você consegue entender o porquê que você está fazendo e fica mais tranquilo com que você se comporte de uma forma que vai te favorecer.